dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Quem acompanha o canal da Carta aqui no YouTube talvez já me conheça, eu sou Thaís Reis Oliveira, repórter da revista Carta Capital, e às quintas-feiras eu participo do Fechamento, que é o papo que eu tenho com o Sérgio e o Rodrigo para discutir alguns dos assuntos que a gente leva às bancas toda sexta-feira com a revista. E enquanto durar essa quarentena, eu vou estar aqui discutindo uns assuntos que talvez tenham ficado de fora da nossa conversa da quinta-feira, sempre com a câmera na mão. E para começar esse programa, eu gostaria de discutir com vocês uma dúvida que tem me afligido desde que a pandemia chegou de fato ao Brasil, e eu imagino que esteja também preocupando outras pessoas, que é descobrir por que pessoas jovens têm morrido por coronavírus, tanto no Brasil como em outros países. Vem comigo que a gente vai saber um pouco mais sobre esse fenômeno. Se você não é um admirador fiel do presidente Jair Bolsonaro, provavelmente já sabe que o coronavírus é uma doença altamente contagiosa, né? A Organização Mundial da Saúde estima que a cada infectado tenha o poder de infectar outras 4 pessoas, e é por isso que ela cresce em progressão geométrica. E muita gente também sabe que as pessoas que correm mais perigo com essa doença são os idosos e as pessoas imunodeprimidas ou que carregam alguma doença crônica que comprometa a sua saúde. Pelo menos em tese, as pessoas jovens e mais saudáveis não deveriam se preocupar com casos graves da doença, mas será que é isso? Os dados têm mostrado uma realidade bem diferente aqui no Brasil e também em alguns outros países, né? Embora a gente ainda não tenha nenhum estudo consolidado a respeito dos dados de mortalidade no Brasil, o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde dá conta que cerca de 10% das pessoas que morreram da Covid-19 até agora no Brasil têm menos de 60 anos. 4% têm menos de 40 anos. Então, embora não sejam a maioria, é um número bastante preocupante, e a essa altura da pandemia é maior do que as taxas de mortalidade de pessoas não idosas na China e na Itália. A pessoa mais jovem a morrer pelo coronavírus no Brasil é um jovem de 15 anos, que morreu em Pernambuco. E a pessoa mais jovem a morrer por essa doença no mundo todo é um recém-nascido, que morreu nos Estados Unidos. E por que as pessoas não idosas estão fora do grupo de risco para o coronavírus? A resposta é relativamente simples. Quanto mais velho é um organismo, é natural que o sistema imunológico deixe de responder com tanta agilidade. Então, no caso de uma pessoa mais jovem, assim que uma doença, um fator estranho, como é o coronavírus, entra em contato com as células, esse organismo tem a capacidade de começar a produzir anticorpos mais rapidamente e começar o processo de expulsão dessa doença antes que sintomas mais graves apareçam. Mas é justamente o fato de ter um sistema imunológico forte e saudável que pode ter provocado a morte das pessoas jovens que foram vítimas do coronavírus. E é um processo um pouco complicado. Ele funciona assim: conforme o sistema imunológico reconhece o vírus e se prepara para atacar, podem haver fatores genéticos ou ambientais que provoquem um fenômeno conhecido na medicina como tempestade de citocina. Esse é um fenômeno bastante raro, mas que já foi detectado por médicos como a causa do óbito por Covid-19 em pacientes jovens ou adolescentes. Para entender mesmo o que são as tais tempestades de citocina, eu conversei com o João, que é médico em Santarém, no Pará. A gente conversou também sobre como os profissionais de saúde estão se preparando para enfrentar a pandemia aqui no Brasil. João, eu queria primeiro agradecer a sua disponibilidade em participar do nosso programa e conta pra gente quem é você, o que você faz, etc. Oi, gente. Muito obrigado pela oportunidade, Thaís. Bem, meu nome é João Alho, eu sou médico, eu sou reumatologista e também clínico geral, né? Eu formei aqui na Universidade do Estado do Pará, em Santarém, e eu fiz as minhas 2 residências na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Fazendo as pesquisas para esse vídeo a respeito dos casos graves em pessoas mais jovens, eu notei que a maioria dos médicos tem levantado na imprensa, em artigos científicos, uma tese de que, na verdade, a resposta do sistema imunológico desses pacientes graves, justamente por ser um sistema imunológico em melhor forma do que o sistema imunológico de pessoas mais velhas, provoca uma reação exagerada e um fenômeno que eles chamam de tempestade de citocina. O que é isso? É mais ou menos assim. Antigamente, eu digo assim, anos 70 para trás, a gente acreditava que o combate da infecção era puramente assim, a imunidade versus o hóspede, né, e o agente que infectou. Mas cada vez mais a gente tem visto que a gente divide a lesão que uma infecção causa entre a própria ação daquele agente, mas principalmente com a reação
do corpo humano contra ela. É como, falar no popular, queimar a casa para se livrar de um rato. Sim. Então, justamente assim, no termo técnico, seria a tempestade de citocinas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que 10 pessoas jovens peguem um resfriado comum. Vai ter pessoas que vão ter só realmente o nariz escorrendo, mas tem aquelas pessoas que vão ter dor de garganta, que vão ter dor nas juntas, muitas vezes, que não são sintomas mais típicos. Em geral, não é a ação do vírus em si, e sim uma ação do teu sistema imune, que são tecidos linfóides, né, que tem muitas células de defesa. Então, por exemplo, até mesmo se você colher exames de sangue das pessoas resfriadas, um ou outro vai ter ali uma espécie de hepatite, é porque você está tendo muita reação inflamatória sistêmica em vários órgãos, né? Então, o que acontece? Não só para infecção, mas tem várias situações na medicina que a gente percebe em pacientes mais jovens, né, que acontece esse fenômeno da tempestade de citocina. E cada especialidade médica tem a sua. Por exemplo, os endocrinologistas têm a tempestade tireoidiana, na qual uma pessoa, em geral, mais jovem, tem uma explosão mesmo de inflamação na tireoide e causa essa tempestade de citocinas. Nós, reumatologistas, temos milhares aí nas nossas doenças autoimunes, né, do lúpus, artrite reumatoide, entre outras. Então, os cânceres também, então isso que você falou realmente é bem importante. E quando a gente fala nesse termo comorbidade, que eu acho que é um termo que tem sido bastante usado na imprensa para tratar do coronavírus, mas me parece que as pessoas comuns não conseguem exatamente definir o que é comorbidade. Ser fumante, por exemplo, clinicamente falando, é considerado uma comorbidade? Uma obesidade leve é considerado comorbidade? É porque a palavra morbidade, ela assusta, né? Você Sim. pensa que morbidade são coisas assim extremas, né? Sim. Então, e assim, não só essa palavra, mas a gente está sendo bombardeado de termos médicos, né, que não são do dia a dia, que agora vocês jornalistas estão sempre botando nos textos e tal, então não é, a população às vezes se confunde, né. Então, eu já vi várias vezes pacientes dizer, não, doutor, eu não tenho comorbidade, mas o cara é hipertenso, ele é diabético, ele é obeso. Não, você tem comorbidade, talvez você só não sabia que isso é uma comorbidade. Então, morbidade é doença. Comorbidade é doenças que eu carrego comigo. Sim. Então, em geral, as pessoas não têm só uma comorbidade, tem várias, né? Então, por exemplo, obesidade, tabagismo, é claro que existem tabagismos e tabagismos, né? Depende da carga que você tem. Asma, diabetes, hipertensão, doença crônica, não faltam exemplos. Mesmo uma doença leve, como uma rinite, por exemplo, é considerada uma comorbidade. Embora seja considerada uma comorbidade, não é toda a comorbidade que é um fator de risco para a doença. Sim. Vamos supor, rinite não é. Osteoartrite de joelhos, por exemplo, que é uma doença super comum. Não é. Fibromialgia, não é. Existem grupos de doenças, comorbidades, né, que acabam sendo e outros não. João, você tem conversado com colegas médicos? Como está a preocupação entre os profissionais de saúde? Não no sentido do trato com os pacientes em si, mas de se proteger e proteger os próprios familiares para não se contaminar durante o trabalho. A gente tem percebido antes de chegar aqui, né, já era um comentário mesmo, grupo de WhatsApp, em grupo de discussão, vendo a China e a Itália, essa preocupação em se infectar. E não é uma coisa que é universal, mas, por exemplo, no hospital de referência do SUS aqui em Santarém, que é o Hospital Regional do Baixo Amazonas, os EPIs estão sendo todos disponibilizados, acho que está tendo uma preocupação muito legal e o hospital se precaveu. É isso, tá? Não está correndo atrás do prejuízo. Sim. Mas não é a realidade vou te falar, de 80% dos hospitais, mesmo privados, do Brasil. Até porque foi muita correria para conseguir muito rápido muita coisa. Então, os médicos, sim, têm muito, assim como os outros profissionais de saúde, estão com muito medo de se infectar, de levar para suas famílias. E uma grande coisa que faz a gente também temer é a relação trabalhista. O médico já não é uma coisa de agora, mas que piorou muito nos últimos 3 anos. As relações de trabalho na medicina se precarizaram muito, com essa coisa da pejotização, com essa questão realmente de não ter mais a CLT e tal, a maioria dos empregos, de cooperativas médicas e tal. Então, por exemplo, a gente tem um colega atualmente que está afastado, hoje, por sinal, saiu o resultado dele de Covid, e ele vai ficar 14 dias sem trabalhar e não vai ter nenhum tipo de retaguarda financeira para isso. Sim. Sendo que ele é um funcionário como outro quer. Mas os hospitais geralmente é PJ, então ele não vai ser, sabe? Não pode receber nada. Então muitos médicos estão com medo disso também, sabe? Da questão da segurança financeira
como é que, se eu adoecer, como minha família vai ficar. Alguns estudos internacionais mostram que de cada 10 pessoas que é internada com caso grave de coronavírus, 2 serão pessoas mais jovens, menores de 60 anos. O que significa que realmente essa população não é a população de risco para a doença, mas como essa é uma doença altamente contagiosa, quanto mais gente se contagia, mais pessoas jovens se contagiam, mais pessoas jovens desenvolvem sintomas graves da doença, mais pessoas jovens podem vir a óbito. Então, é importante que a gente siga as orientações do Ministério da Saúde, das secretarias municipais, das secretarias estaduais, se mantenha em casa até que haja uma orientação para que a vida volte ao normal. Isso vai demorar, vai ser um longo inverno, é importante estar ciente disso, não só para proteger as pessoas que a gente ama, que estão de fato no grupo de risco, mas para nos protegermos também. O coronavírus, apesar do pouco que a gente sabe, de estar comentando bastante sobre ele, é uma doença totalmente nova, não tem comparação com nenhum outro vírus. Isso eu ouvi de profissionais do Brasil, ouvi de pessoas que trabalham na OMS. Então é muito importante que a gente siga essas recomendações e se mantenha em casa e não pense que é invencível, que está imune a essa doença. Não importa qual histórico de atleta você tenha, quantos anos você tenha de fato. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma edição ainda inicial. Deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe sugestões, críticas. Se inscreva para assistir mais vídeos da Carta Capital. E até a semana que vem. Um abraço!